Olá, o meu abraço a todos os amigos da TV Sistec. Eu sou Cleber Duval e estou chegando para apresentar mais um TJS. De olho agora nos destaques desta edição. Polícia Rodoviária Federal faz blitz de trânsito em Caratinga e alerta para licenciamento 2022. É importante, porque a gente fiscaliza os veículos, para aumentar a segurança deles. Também a questão de criminalidade, a gente fiscaliza os veículos, questão de veículo clonado, questão de veículos furtados e também isso a respeito da documentação. Historiadores da Polícia Civil e despachantes são indiciados por fraudes em Ipatinga. Polícia prende 4 envolvidos em crime de latrocínio em Governador Valadares. Polícia Militar esclarece caso de homem baleado na Rua dos Operários, em Caratinga. Os policiais militares, a fim de se defenderem daquela agressão iminente, daquela ameaça que se apresentava, e também na intenção de neutralizar aquela ação, cada policial que estava ali, naquele momento 2, cada um deles efetuou um disparo de arma de fogo, sendo que um desses disparos atingiu o pé desse infrator. Estes e outros assuntos no TJS que está começando. Olá, amigos, bem-vindos de volta ao TJS. Um homem de 36 anos foi preso nesta terça-feira, 18, no córrego do Barcelos, em Mutum, após uma denúncia de violência doméstica feita por sua companheira. Ao chegar ao local da denúncia, a Polícia Militar acabou localizando armas e munições. Sargento Almeida, da PM, falou sobre a ocorrência. Nesta terça-feira, dia 18/10/2022, a Polícia Militar de Mutum foi acionada a fim de atender ocorrência de violência doméstica na zona rural do município. A vítima relatou que o autor havia lhe ameaçado, dizendo que iria atirar nela, além de lhe agredir com empurrões. O autor, o qual possui registro de CAC, colecionador, atirador e caçador, usava do fato de possuir armas de fogo para poder ameaçar, coagir e intimidar a vítima. Ante o exposto, os militares se deslocaram até a residência do casal, onde o autor foi localizado e preso. Durante as buscas, os militares localizaram, dentro de um alçapão, no solo de um cômodo que fica ao lado de fora da casa, um revólver calibre .357 e um rifle calibre .22, ambos municiados. Além das armas, também foi localizado dentro do alçapão vasta quantidade de munições e estojos de diversos calibres, além de espoleta e pólvora e uma máquina utilizada para recarga de cartuchos. Portanto, o autor e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para que sejam tomadas as demais providências cabíveis. Polícia Militar de Minas Gerais, 247 anos, 24 horas por dia e 7 dias por semana, servindo o povo mineiro. A Polícia Militar apreendeu no bairro São Bernardo, na vizinha Santa Bárbara do Leste, um adolescente de 16 anos por tráfico de drogas. Munidos de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, os agentes foram até a casa do menor e lá encontraram dentro de uma meia 7 buchas de maconha e 7 pedras de crack. Próximo a uma cama, havia 3 tubos vazios com vestígios de cocaína. Detalhe: quando os PMs chegaram, o menor estava dormindo no quarto. Ele confessou que as drogas eram para venda e que as buchas de maconha e as pedras de crack custavam R$10 cada. Mais uma vez, a Polícia Rodoviária Federal promoveu em Caratinga uma blitz de trânsito. A ação de fiscalização aconteceu na tarde desta terça-feira. Os agentes da PRF se posicionaram no trecho urbano da BR-116, próximo ao ponto conhecido como Tobogã, para a realização da blitz. Ali, carros e motos eram parados para fiscalização. Essas operações ocorrem sem aviso prévio e têm como objetivo garantir a segurança do trânsito. Em Caratinga, essas ações da PRF têm sido realizadas com frequência. Todo o trecho da rodovia BR-116,
É importante, né, porque a gente fiscaliza os veículos, né, para aumentar a segurança deles. Também a questão de criminalidade, né, a gente fiscaliza os veículos, questão de veículo clonado, questão de veículos furtados e também a respeito da documentação. As operações policiais, além de flagrar e punir abusos no trânsito, também servem para detectar irregularidades nos veículos e na documentação deles, ou na documentação dos condutores. Olha, você encontra diversos tipos de irregularidades, né, aquelas descritas no CTB, né? Motos transitando com farol apagado, condutores sem habilitação, com licenciamento atrasado, dentre outros. O licenciamento anual é o que garante ao veículo condições de circular livremente pelas estradas, dentre outras exigências. O agente da PRF, Vander, orienta a todos os condutores para que fiquem atentos, pois o licenciamento 2022 poderá ser exigido a qualquer momento em Minas Gerais. O licenciamento 2021 em Minas Gerais ainda está valendo, mas nós acreditamos que em breve, né, o Estado de Minas ainda não soltou o calendário, estarão cobrando o exercício 2022. E para o veículo estar licenciamento, deve estar com IPVA pago, seguro obrigatório, multas pendentes. E hoje em dia também tem impedido o licenciamento a comunicação de venda e o recall. O recall é quando um veículo é comprado e o fabricante pede para esse veículo retornar para trocar algum item de segurança. Geralmente esse item é feito até de graça nas concessionárias e nós vemos que muitas pessoas não retornam. Às vezes o veículo é vendido para frente. Então as pessoas, eu sugiro às pessoas a consultar suas placas do veículo no Detran e ver a condição real. É muito comum nós encontrarmos veículos sem licenciamento, mas que está tudo pago, às vezes o IPVA, o seguro, até as multas. Mas a pessoa não observou que aquele veículo tinha uma comunicação de venda, a pessoa não observou que aquele veículo tem um recall. Então porque o licenciamento é mais amplo, né? É quando você pega aquele documento que hoje é impresso. 4 vistoriadores e um servidor administrativo da Polícia Civil, além de 4 despachantes, e uma terceira pessoa, esposo de uma despachante, foram indiciados em Ipatinga pela própria Polícia Civil. Os investigados estariam envolvidos em um esquema de falsificação de vistorias em veículos. Segundo apurado pelo Ministério Público e Polícia Civil, os despachantes pagavam aos vistoriadores para assinarem documentos que comprovassem a realização das vistorias, sem que estas fossem efetivamente feitas. Os crimes teriam sido cometidos entre 2018 e 2021. A Polícia Civil de Ipatinga, por meio do delegado Gilmaro Alves, informou que os servidores envolvidos já foram afastados de suas funções no setor de trânsito. Se condenados, eles poderão ser excluídos do serviço público e terem que pagar indenização, que poderá chegar a R$200 mil. As palavras cruzadas são um passatempo muito antigo e também bastante benéfico. E não apenas os idosos podem obter vantagens com elas. Até a educação das crianças pode ser beneficiada. Confira. Cruzar palavras, descobrir significados, exercitar o raciocínio, um dos mais antigos hábitos da sociedade, seja entre estudantes, donas de casa ou profissionais de várias áreas, teve que acompanhar o passar dos anos e se reinventar com a versão online e até na tela do celular. A gente comprando mesmo. As pessoas hoje passou para o celular, então as revistas mesmo em papel quase não está saindo não, está vendendo muito pouquinho, mas ainda tem as pessoas com mais idade que gostam do papel. Independente da forma como você pratica, seja a raiz, preenchida à mão ou a Nutella utilizando os meios eletrônicos, o importante mesmo é colocar o cérebro para se exercitar. E não tem desculpa, porque aqui na Banca do Ronaldo, por exemplo, tem revistas com esses conteúdos destinadas aos mais variados públicos. Existe, começa no nível fácil,
o nível médio e o nível difícil. Tem também o picolé, que é para crianças a partir de 3 anos. Nascidas como entretenimento, ao longo dos anos as palavras cruzadas foram transcendendo o mero jogo recreativo. Uma palavra cruzada é um ótimo entretenimento, mas além disso, ela ajuda toda a parte do córtex, principalmente onde tem a memória, né? E quando a gente fala de memória, em especial a memória de curto prazo, ela recebe uma vantagem especial. Ela aumenta a concentração, aumenta também o vocábulo, né? Dá para você um contato com outras culturas, outros idiomas, né? E ainda ensina a pessoa a ter persistência e paciência. Ou seja, além de divertido, fazer palavras cruzadas é excelente para a saúde mental. Afinal, o hábito faz com que nosso cérebro saia da zona de conforto, sendo obrigado a fazer novas conexões. Além disso, a prática aumenta a reserva cognitiva e a atividade cerebral. Por isso, muitos estudos apontam que o passatempo ajuda a prevenir e diminuir o risco de ter a doença de Alzheimer. Porque é um recurso que vai estar estimulando o cérebro. E dentro de memória, quando a gente vem falar dessa palavra, as pessoas têm uma tendência a achar que memória é lembrar coisas antigas. E não, nós temos a memória de curto prazo, que é a memória que nos faz continuar vivos no nosso aqui e agora, né? Então isso é muito importante para o idoso. E quanto mais informações o cérebro recebe, mais sedento de novos dados ele fica. Segundo alguns estudos, as palavras cruzadas podem rejuvenescer o cérebro até 14 anos nas pessoas idosas. Mas se engana quem pensa que só traz benefícios para a melhor idade. As palavras cruzadas são indicadas também para os jovens. Elas deixam um raciocínio mais ágil e a atenção mais focada. As cruzadas preparadas para os alunos de vestibular, elas já são de temas atuais, são temas específicos. Então vai estar dando para esse aluno também o quê? Um contato já especial na formação de redação, de conteúdos da atualidade, e isso vai deixar o cérebro dele mais ativo e mais preparado. Cérebro ativo e preparado lembra exercício, né? Será que é por isso que as palavras cruzadas são chamadas de ginástica cerebral? Porque o nosso cérebro tem uma tendência, né? Quanto mais ser estimulado, mais querer receber estímulos. Então ele não vai atrofiar. Da mesma forma, né, que as pessoas necessitam da fisioterapia, da caminhada, de um exercício físico para manter o corpo, né, em dia, saudável, que dá para ele a condição de se movimentar, a palavra cruzada utiliza o cérebro, a memória e faz com que o cérebro não atrofie, ou seja, que ele esteja sempre em movimento, e isso é muito saudável, principalmente para os idosos. Interessante é que esse passatempo é tão levado a sério que serve inclusive como ferramenta de apoio à educação no ensino de crianças. Na alfabetização pode ser muito utilizado, alguns professores usam, né, de forma bem lúdica, porque vai introduzir na vida da criança objetos no qual ela está tendo acesso, vai trazer também para a criança palavras, letras, fonemas, sílabas que ela pode, né, aprender, e ela vai trazendo para a realidade dela de forma lúdica, que é brincando, e aí ela vai aprendendo, né, que é uma forma divertida de treinar o cérebro, de aumentar o raciocínio, de estar deixando a mente, o funcionamento dela sempre ativo e ágil. A seguir, uso do canabidiol medicinal. Ministério Público investiga restrições impostas pelo Conselho Federal de Medicina. Olá, já estamos retornando com o nosso TJS. O Ministério Público Federal instaurou o procedimento preparatório para apurar a legalidade de uma resolução do Conselho Federal de Medicina. A norma editada pelo Conselho restringiu a prescrição de medicamentos à base do canabidiol, um derivado da cannabis, popularmente conhecida como maconha. Entenda o caso.
Maria Aparecida e o marido Fábio têm autorização judicial para o cultivo de cannabis desde 2016. Da planta, eles extraem o óleo que mudou a qualidade de vida da filha Clarian, de 19 anos. Diminuíram 80% das crises. Minha filha convulsionava por mais de 1 hora e meia. Hoje minha filha tem 1 ou 2 crises por mês e cada convulsão dura menos de 1 minuto. A minha filha melhorou da hipotonia, que antes minha filha não subia escada, não corria, não pulava corda. Hoje ela faz tudo isso. Clarian tem síndrome de Dravet, uma epilepsia severa com risco de morte súbita. A melhora na saúde da filha fez Maria Aparecida fundar em 2016 a Cultive Associação, que visa difundir informação e lutar em prol do uso medicinal da cannabis. No ano passado, a associação conseguiu um habeas corpus coletivo que libera a doação dos óleos produzidos por Maria Aparecida para 21 pacientes com diferentes problemas de saúde. O objetivo de incluir mais pessoas nessa autorização judicial fica agora mais desafiador diante de uma restrição feita recentemente pelo Conselho Federal de Medicina. Publicada na última sexta-feira, a resolução autoriza o uso do canabidiol, um dos derivados da cannabis, apenas para crianças e adolescentes em tratamento de epilepsias relacionadas a síndromes de Dravet e Lennox-Gastaut e para o complexo de esclerose tuberosa. Os médicos agora ficam proibidos de prescrever canabidiol para tratar sintomas de doenças como Alzheimer, Parkinson, transtorno de ansiedade e depressão. A alegação do Conselho é de que não há comprovação científica para essas e outras patologias. A Associação Brasileira de Psiquiatria respalda o entendimento do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma evidência científica, nenhuma. Há evidência científica para 3 doenças em que foram demonstradas em várias revisões sistemáticas. Não temos nenhum estudo que seja acima de 12 a 16 semanas. Nós não temos nenhum estudo que mostre assim, a segurança com 1 ano de uso, com 2 anos de uso, vamos usar, porque não tem outra saída. Essa é a única saída que nós temos. Então tá, melhorou, vamos usar. As consequências, mas vamos saber depois. A posição do Conselho Federal de Medicina é contestada pelo Núcleo de Desenvolvimento em Medicina Canabinoide e Integrativa, ligada à Universidade Federal de São Paulo. Falta de conhecimento do CFM. Ali eles colocaram até as moléculas dos canabinoides errado. Eles escreveram o THC de forma errada, o CBD de forma errada nessa resolução, ou seja, falta de conhecimento. E falar que não tem evidências científicas, eles estão baseados em quê? Porque é só estudar. No PubMed tem milhares de evidências científicas que estão ali para diversas patologias. Eles não podem restringir só essa. Então, eles precisam se atualizar. E em Governador Valadares, 2 adolescentes de 16 e 17 anos foram apreendidos e um homem de 37 anos e uma mulher de 30 anos presos por envolvimento em um crime de latrocínio na zona rural, na madrugada desta terça-feira. O bando invadiu uma propriedade rural e na casa renderam uma família. Até teriam comido uma goiabada fabricada na fazenda e recolheram objetos. Ao entrarem no imóvel em que morava o caseiro, também para roubar, o filho dele, de 33 anos, reagiu e os marginais o mataram a tiros. A mãe da vítima também foi atingida com um disparo na perna. Os bandidos então fugiram, mas foram capturados pela Polícia Militar à tarde nas proximidades de onde o crime ocorreu. Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38, objetos roubados na propriedade rural e 2 celulares que também haviam sido roubados em uma outra ação criminosa. Um suspeito de envolvimento no latrocínio ainda estava foragido até o encerramento desta edição do TJS. A safra de milho em Minas Gerais será mais tímida este ano. Por causa do clima e do alto preço dos insumos, muitos produtores estão migrando para o cultivo da soja. Minas Gerais é o maior produtor de milho do país, mas para a primeira safra do ano, houve uma redução de 10% da área plantada no estado. Houve um recuo sim, principalmente pelo custo alto dos fertilizantes, onde o milho exige uma adubação maior, no qual o pessoal migrou principalmente para o plantio de soja, que tem um custo, uma adubação menor e ficando um custo mais acessível para o produtor. Segundo dados da rede de serviços financeiros StoneX, a alta nos insumos financeiros no cultivo de milho
provocou um recuo de cerca de 5,47 milhões de toneladas em relação à safra 2021-2022. Além dos insumos, outra preocupação é com a chuva. O milho, na safra passada, no pendoamento, teve uma chuva muito constante, onde caiu bastante a produção do milho na região. E teve uma insegurança dos produtores nessa parte também. Apesar dos números, o estado ainda irá produzir mais milho do que o Rio Grande do Sul, que possui safra estimada de 5,38 milhões. Ainda vai ter produção de milho na região, principalmente milho silagem, milho grão, ainda tem a produção. Mas se olhar em relação aos outros anos, vai ter um recuo sim. Em Patos, em Minas, teve um recuo por volta de uns 10%. Um homem de 40 anos foi encontrado sem vida em uma rua do distrito de Realeza, em Manhuaçu, nesta terça-feira. Ele apresentava ferimentos nas costas. Ao verificar imagens de câmeras de segurança, a Polícia Militar constatou que no local em que o corpo foi achado, encontrava-se estacionado um ônibus. As mesmas imagens mostram o ônibus saindo da rua e, em seguida, o corpo da vítima no lugar em que o veículo estava. O motorista disse não ter visto ninguém ao redor do veículo no momento em que deixou o local. A hipótese mais provável é que o homem estava deitado debaixo do ônibus e foi atropelado. O indivíduo morto, segundo familiares, era alcoólatra e há vários dias não aparecia em casa. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga e região nesta quinta-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta quinta-feira é sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 22 graus e a máxima 31 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 19 graus e 29 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 19 graus e 30 graus. Para Caratinga, a mínima deve atingir os 19 graus e a máxima 29 graus. A seguir, turismo em alta, culinária, história e um jeitinho todo especial atraem visitantes a Minas Gerais. Minas Gerais foi o segundo estado do país mais procurado pelos turistas em 2021. Entre maio de 2021 e agosto de 2022, o setor foi responsável pela geração de 100 mil empregos. O levantamento mostrou que 11,4% das viagens tiveram Minas como destino. O estado ficou na frente da Bahia e do Rio de Janeiro e apenas atrás de São Paulo, com 21% das viagens. Entre os destinos mais procurados estão Ouro Preto e seus distritos, como Lavras Novas e São Bartolomeu, o distrito de Monte Verde, em Camanducaia, no sul de Minas, e a região da Serra do Cipó. Para atrair gente de todo o país, Minas conta com atrativos como a farta culinária, muita história e cultura, belas paisagens e um jeitinho acolhedor de receber quem vem de fora. A gente tem aí as montanhas mineiras muito bonitas, mas a gente começou a sair de trás delas e começamos a falar cada vez mais e levar a nossa mineiridade, o nosso acolhimento, a nossa cozinha mineira, a nossa natureza, as nossas águas, a nossa cultura. Então, com certeza, a gente tem dentro desse programa ações de promoção e marketing tão fundamentais para todo mundo conhecer a nossa história, a nossa cultura. Outro dado do IBGE revela que, em agosto de 2022, Minas teve um crescimento na atividade turística de 40,8%, bem acima da média nacional, que foi de 22,8%. Números favoráveis que também se refletiram diretamente na geração de emprego e renda. Segundo dados do CAGED, Minas criou
Desde o ano passado até agosto de 2022, aproximadamente 100 mil novos empregos no setor de turismo. Eu acredito que a gente agora, cada vez mais, sabendo da importância desse coletivo, dessa construção conjunta e sabendo da importância do turismo no desenvolvimento social, territorial e econômico, a gente construir juntos aí cada vez políticas públicas mais fortes e a gente quer crescer cada vez mais. E um homem foi baleado ontem à noite na Rua dos Operários, bairro Salatiel, em Caratinga. Os disparos foram feitos por policiais militares. A Rua dos Operários foi palco de uma perseguição policial ontem à noite. Inicialmente, pensou-se que o indivíduo que estava sendo perseguido estaria envolvido em um assalto a um posto de combustíveis das imediações, o que não se confirmou. Na manhã desta quinta-feira, o capitão Jefferson da Polícia Militar de Caratinga, em entrevista coletiva, esclareceu todo o caso. Na noite de ontem, por volta de 21 horas, enquanto uma equipe policial militar fazia patrulhamento próximo à Barra Esplanada, um dos policiais visualizou o indivíduo, já bastante conhecido no meio policial, principalmente pela prática reiterada de furtos, e a equipe policial era sabedora de que havia um mandado de busca, aliás, um mandado de prisão em desfavor desse indivíduo. No momento em que os policiais tentaram abordá-lo, ele empreendeu fuga, atravessou a rodovia e se escondeu numa galeria que tem ali nas proximidades do bairro Salatiel. Nesse momento, todas as equipes do turno de serviço participaram do cerco e da tentativa de localizar esse infrator. No momento em que ele percebeu que alguns policiais se aproximavam do local onde ele estava escondido, naquela área ali de córrego, de vegetação, ele saiu do local onde ele estava com uma faca nas mãos e correu em direção aos policiais militares, provavelmente na intenção de agredi-los ou lesioná-los. Os policiais militares, a fim de se defenderem daquela agressão iminente, daquela ameaça que se apresentava, e também na intenção de neutralizar aquela ação, cada policial que estava ali, naquele momento 2, cada um deles efetuou um disparo de arma de fogo, sendo que um desses disparos atingiu o pé desse infrator, que nesse momento cessou a intenção de fugir, foi socorrido prontamente pelos policiais militares, liberado e logo em seguida conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Caratinga. Segundo ainda o capitão Jefferson, no momento em que foi preso, o indivíduo usava roupas que havia furtado. Esse indivíduo ele foi identificado por ter praticado um furto recentemente aqui na cidade de Caratinga e, inclusive, no momento em que ele foi preso pelos policiais militares, ele estava utilizando as vestes, as roupas que ele estava utilizando naquele momento eram de propriedade da última vítima de furto. Então foi uma resposta imediata dada pela Polícia Militar e por meio da prisão desse indivíduo e enaltecer aqui mais uma vez o trabalho das equipes policiais militares que não mediram esforço para que esse indivíduo fosse localizado e preso. O policial confirmou que a pessoa baleada e presa não praticou nenhum assalto a posto de combustíveis próximo, como havia sido cogitado anteriormente. Só para esclarecer em relação a esse fato, como ele se deu ali nas proximidades de onde existem alguns postos de combustíveis, talvez as pessoas chegaram a imaginar mesmo que o fato tivesse relação com algum crime ocorrido em algum desses postos, mas não foi. Foi exatamente da forma que eu já relatei aqui. Com o indivíduo preso, a polícia militar apreendeu as roupas que ele havia furtado e R$600 em dinheiro. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve liminar da comarca de Inhapim, proibindo um profissional autônomo de transitar pela cidade transportando animais na carroceria de seu caminhão. O tribunal entendeu que a prática suja a rua e provoca mau cheiro em ambiente urbano. A ação contra o caminhoneiro foi movida pela Prefeitura de Inhapim, que vinha recebendo reclamações de moradores do bairro São Lucas, onde o caminhoneiro transitava e estacionava o seu veículo. Segundo eles, o caminhão, ao circular, deixava pelas ruas um rastro de excrementos bovinos e suínos que escorriam da carroceria, causando extremo mau cheiro. Segundo o Tribunal de Justiça,
O Código de Posturas do município de Inhapim proíbe a instalação de estrumeiras ou depósitos de estrume animal nas zonas urbanas, bem como a condução de quaisquer materiais que possam comprometer o asseio dos logradouros públicos. Muito bem, já estamos encerrando o nosso TJS. Muito obrigado por sua companhia. Espero por vocês em nosso próximo encontro. Um abraço e até lá!